Hong Kong, 1978. A cidade fervia, não com progresso, mas com algo mais quente, mais perigoso. Dinheiro sujo alimentava as ruas como sangue em veias negras. Famílias criminosas controlavam cada esquina, como se fossem donos legítimos das terras, porque tecnicamente eram. Os polícias tinham nomes nos uniformes, mas as tríades tinham poder que atravessava gerações. Elas matavam com a mesma casualidade com que outras pessoas tomavam café. Jackie Chan acabava de recusar um papel que a indústria inteira queria que ele aceitasse. Um filme patrocinado pelos chefões. Dinheiro garantido, sucesso garantido, fama internacional. E uma corrente invisível ao redor do pescoço que nunca mais sairia. Ele era jovem, 24 anos, arrogante o suficiente para acreditar que talento puro vencia máquina corrupta, ingênuo o suficiente para achar que Hong Kong tinha lugar para rebeldes. Ambicioso o suficiente para acreditar que poderia dizer não e sair ileso. Ele deveria estar com medo. Deveria estar trancado em seu apartamento, fingindo que nunca tinha recebido aquele convite. Mas medo é um luxo que só pessoas comuns podem permitir. E Jack nunca tinha sido comum. A mansão ficava no Pico Peak, tão alta que a neblina a enterrava ao entardecer como um segredo guardado. Tão protegida que o acesso era controlado por homens com olhares mortos e uniformes que não eram uniformes. Homens que tinham esquecido como sorrir. Homens que conheciam 400 maneiras diferentes de fazer alguém desaparecer e ainda estar de volta para o jantar. Jack subiu as escadas sozinho. Ninguém o impediu, porque ninguém precisava impedir ninguém que vinha sozinho para se encontrar com o conselho. Os que tentavam se proteger, os que traziam amigos, os que chegavam com seguranças, esses tinham medo. E o medo já tinha perdido a batalha antes de começar. Aqueles que vinham para discutir termos já sabiam que havia apenas um termo: obediência. Obediência ou morte. Obediência ou desaparecimento. Obediência ou uma vida inteira olhando para trás. A sala era de madeira escura, mogno importado de florestas que não existiam mais. Janelas altas demais para ver a cidade abaixo, porque o conselho não tinha interesse em perspectivas. Quadros de ancestrais nas paredes. Homens que tinham construído impérios de sangue e ouro. 5 homens sentados à mesa. Alguns jovens, alguns antigos, todos com o mesmo olhar. O olhar de quem passa a vida inteira dizendo não, e nunca, em 30 anos de poder absoluto, tinha ouvido a palavra de volta. O silêncio da sala era espesso, poderia ser cortado com uma faca. Jack respirou e sentiu o peso do ar. O homem no centro falou primeiro. Sua voz era baixa, quase um sussurro. O sotaque de Hong Kong antigo. A pronúncia de alguém que nunca precisou falar alto porque o silêncio era sua ferramenta mais letal. Você rejeitou o filme? Não era pergunta, era uma acusação. Jack respirou fundo, sentiu o ar quente da mansão entrando em seus pulmões. O ar cheirava a dinheiro velho e ameaça nova. Eu rejeitei, confirmou Jack. O homem sorriu. Aquele tipo de sorriso que um relógio dá, mecânico. Sem vida, sem sentimento, apenas função. Seus pais vivem em Kowloon. Seus amigos frequentam 3 discotecas específicas. Seus colegas de trabalho têm nomes, endereços, famílias. Jack conhecia aquele jogo intimamente. Era o jogo do sistema. Primeiro falam dos que você ama. Depois falam do que você tem. Por fim, falam do que você está prestes a perder. Mas Jack tinha aprendido algo que os homens daquela sala ainda não sabiam. Ele tinha aprendido a bater em coisas que não podiam ser bater de volta. Ele tinha aprendido que sistemas funcionam apenas enquanto acreditamos neles. O sistema que você representa, disse Jack, sua voz surpreendentemente calma, é apenas uma história que vocês contam para si mesmos. Uma história que funciona apenas enquanto as pessoas acreditam que é verdade. O homem central se inclinou para a frente. Seus olhos se estreitaram.
Ninguém tinha falado daquela maneira para ele em 2 décadas. Ninguém tinha desafiado não apenas suas ordens, mas sua própria compreensão da realidade. Você está cometendo um erro, disse o homem. Jack balançou a cabeça. Não, estou cometendo uma escolha, são coisas diferentes. A porta atrás de Jack se abriu. Não havia som. Os chefões tinham aprendido a usar homens que se moviam como fantasmas. 20 homens entraram, não de uniforme, de jaquetas de couro gasto, escuro de chuva e suor, de cintos com fivelas pesadas que poderiam quebrar dentes, de botas que tinham chutado vidros em 1000 ruas diferentes. Homens que tinham começado como pequenos criminosos e se tornado máquinas de violência porque era mais rentável. O conselho observava como quem assiste a um filme antigo, previsível, tedioso, inevitável. O líder do grupo se aproximou, passando pela cadeira de Jack sem sequer olhar para ele. Jack reconheceu seu rosto de imediato. Tinha visto antes em delegacias, em fotos de crimes não resolvidos presos em murais, em boletins de procurado que ninguém tinha coragem de trazer à polícia. O homem era uma ferramenta muito afiada, e ferramentas não pensam, apenas executam. Vamos quebrar seus dedos, disse o homem, e havia genuíno prazer em sua voz, um por um. Você vai aprender que Hong Kong não precisa de heróis. Não pode permitir heróis. Heróis desafiam o sistema. Heróis mostram para outras pessoas que o sistema não é tão forte quanto parece. Jack sorriu. Aquele sorriso que depois se tornaria sua assinatura em cada filme. Aquele sorriso que dizia que ele já sabia algo que você ainda não tinha descoberto, que ele já tinha visto o final da história e você ainda estava no começo. Então começa agora? Perguntou Jack. O homem avançou, seus punhos se fechando. Jack se moveu, não para trás, para o lado, não em fuga, em navegação, para um lugar onde o espaço trabalhava para ele, não contra ele. A sala da mansão tinha colunas de mogno. Móveis antigos, cuja madeira tinha sido entalhada por artesãos que já estavam mortos há décadas. Quadros de arte que custavam mais do que a casa inteira de uma família comum. Luminárias de cristal penduradas no teto. Jack conhecia tudo isso. Tinha passado pela sala quando entrou. Tinha visto cada detalhe com os olhos de um homem que aprende observando. Tinha calculado ângulos. Tinha mapeado distâncias. Tinha compreendido a geometria da sala de uma maneira que seus atacantes nunca compreenderiam. E agora, aqueles 20 homens estavam em um labirinto que eles nunca veriam, porque não sabiam onde procurar. O primeiro homem caiu em uma coluna de mogno, sua costela fazendo um som de galho quebrando. O segundo tropeçou em uma cadeira que Jack tinha movido sutilmente. O terceiro foi tentar usar uma escultura como arma, mas Jack já tinha se movido para o outro lado da sala. Ele não era mais forte que aqueles homens. Não era mais rápido fisicamente, embora estivesse perto, mas era mais criativo. E criatividade em um espaço cheio de obstáculos é o mesmo que inteligência contra força bruta. É o mesmo que conhecimento contra ignorância. É o mesmo que liberdade contra coação. Um homem gigante tentou pegá-lo pelos cabelos. Jack abaixou, e o punho do homem acertou uma luminária de cristal que custava mais do que o salário anual de um polícia. Outro tentou bloqueá-lo contra uma parede. Jack subiu em uma mesa, saltou sobre 3 homens simultaneamente, caiu do outro lado com a graça de um acrobata. Cada movimento era cálculo puro. Cada ação era reação pré-planificada. Cada golpe continha a inteligência de horas de preparação. O sistema do conselho funcionava com medo. Medo de retaliação. Medo de perder poder. Medo de números esmagadores. Mas Jack tinha descoberto algo que o sistema não esperava e para o qual não tinha defesa. Ele não tinha medo da sua própria morte. E o homem que não teme morte é livre em maneiras que nenhuma arma pode compreender.
É livre em maneiras que nenhum número pode conter. É livre porque já aceitou a pior coisa que pode acontecer. Um homem chegou perto demais. Jack virou e o homem viu seu próprio rosto refletido nos olhos de Jack. Viu ali uma calma que não tinha lógica. Uma paz que vinha não de fraqueza, mas de força completa. O homem hesitou. E naquele momento de hesitação, tudo mudou. O conselho observava, começava a entender. A dinâmica que tinha funcionado por décadas, que tinha conquistado a cidade, que tinha mantido milhões em linha através de terror puro, não funcionava contra alguém que usava o próprio terreno como arma. Não funcionava contra alguém que brincava com 10 homens como se fossem crianças em um parquinho, como se fossem aulas práticas. O sorriso de Jack nunca saiu de seu rosto, porque isso era importante. Ele via uma mensagem sendo entregue ali, e a mensagem era silenciosa, mas estrondosa. Ele não estava vencendo por raiva, estava vencendo por alegria, por liberdade, por ter decidido que o sistema não o definiria, por ter escolhido. Quando o último homem caiu, Jack sequer respirava pesado. Seu peito se movia de forma regular. Seu pulso estava estável. Era como se tivesse apenas descido um lance de escadas, não conquistado uma batalha contra 20 homens treinados. Olhou para o conselho com uma expressão de genuína curiosidade. A sala, que era toda sombra e escuridão, estava agora iluminada pela luz crua da verdade. Os vidros da mansão mostravam Hong Kong lá embaixo, a cidade inteira, a cidade que ele recusava ser prisioneiro, a cidade que poderia ser diferente se apenas as pessoas compreendessem que o medo era uma ilusão. O homem no centro do conselho se moveu, lentamente, como se tivesse acabado de despertar de um sono que durava 20 anos. Seus olhos piscaram, processando o impossível. "Você é louco", disse, e pela primeira vez em sua vida, sua voz continha incerteza. Jack balançou a cabeça com um sorriso genuíno. "Não", respondeu. "Sou apenas alguém que entendeu que as correntes são apenas correntes se você acredita nelas. Que o poder é apenas poder enquanto as pessoas concordam que é poderoso. Que o medo é apenas uma história que contamos a nós mesmos. E decidi parar de contar essa história." O conselho trocou olhares. Um tipo de comunicação que levava anos para desenvolver. Comunicação entre homens que haviam compartilhado sangue e lucro. Comunicação que transcendia palavras. Finalmente, o homem no centro gesticulou, um movimento cansado. "Saia de Hong Kong, hoje, ou morra aqui." Jack caminhou em direção à porta. Passou pelos 20 homens caídos como se passasse por móveis, como se fossem apenas parte da decoração. Desceu as escadas da mansão com passos que ecoavam na escuridão. Atravessou o hall de entrada, onde homens com armas não se atreveram a tocá-lo. Chegou à rua e respirou o ar da noite de Hong Kong. A neblina do pico descia como um fantasma que finalmente aceita sua morte. Jack pegou um táxi. Disse ao motorista que o levasse ao porto. O motorista não perguntou perguntas. Havia coisas em Hong Kong que não se perguntava. Havia verdades que eram mais fortes do que qualquer explicação. Jack olhou pela janela enquanto a cidade passava. Neon refletindo em vidros molhados. Fachadas antigas que tinham visto impérios nascerem e morrerem. Ruas que tinham visto tudo. Ruas que conheciam o preço da liberdade. Havia boatos depois. Histórias que os homens contavam em bares onde os copos nunca estavam vazios e as vozes nunca eram altas demais. Histórias que começavam sempre assim. Você ouve falar sobre aquele cara que um jovem ator tinha entrado em uma mansão no pico, que ele tinha entrado sozinho, corajosamente ou loucamente, que saiu pelas costas de 20 chefões de tríade, que ele tinha rido enquanto o fazia, que aquele sorriso tinha perturbado mais o conselho do que qualquer ato de violência, porque a violência eles compreendiam.
tinham baseado suas vidas inteiras em violência. Mas alguém que virava uma derrota em uma narrativa de vitória. Alguém que transformava submissão em escolha. Aquele era um tipo de poder que nenhum dinheiro podia comprar, que nenhuma ameaça podia vencer. O navio partia ao amanhecer. Jack estava no convés quando as primeiras luzes começaram a rachar a escuridão. A brisa vinha de Taiwan, trazendo o cheiro de mudança, trazendo a sensação de que algo muito maior estava começando, algo que não conseguiríamos conter. Os vigilantes do porto o viram chegar. Alguns o reconheceram. O rosto dele tinha aparecido em jornais. Mas ninguém o impediu, porque agora ele era algo diferente. Não era mais um ator que o sistema tentava engaiolar. Era uma ideia. Ideias não se deixam prenderem em mansões no pico. Não se deixam intimidarem por números. Não se deixam quebrar por dedos ou medo ou ameaças. As ideias apenas crescem, elas se espalham, elas infetam outras mentes e as liberam. Anos depois, aquele momento seria lembrado como o ponto de virada absoluto. Não apenas para Jack, para Hong Kong inteira, porque aquela noite, na mansão do Pico, algo tinha mudado na estrutura invisível do poder. Um jovem tinha dito não. Um jovem tinha recusado. Um jovem tinha demonstrado que o sistema era feito de vidro e vidro pode se quebrar, não pela luta, mas pela recusa, pela insistência de um homem jovem de que havia maneiras diferentes de ser importante, que você não precisava de aprovação do conselho para existir, que você não precisava de bênção da máquina para ser relevante, que o sistema era forte apenas enquanto acreditássemos que era inquebrantável. Jack voltaria para Hong Kong, mas desta vez, não como alguém pedindo permissão, não como alguém esperando aprovação, como alguém que havia descoberto que a única cadeia que o prendia estava feita de vidro, como alguém que havia entendido que era livre, e liberdade, uma vez compreendida, nunca pode ser esquecida.